Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para comentar um pouquinho sobre Fórmula 1. Quero falar sobre esse GP da Itália, circuito de Monza, que corrida, que qualificação. E por que eu quero comentar sobre essa corrida, sobre esse Qualify? Porque eu conheço mais do que os outros que já comentaram, não de forma alguma, muito pelo contrário. Já escutei os outros comentários e as outras opiniões a respeito desse grande prêmio. E o que está me trazendo aqui para fazer meus comentários é justamente ter uma opinião diversa de todas as outras que eu já escutei a respeito, principalmente do Qualify. E, então já escutei o grande mestre Lito Cavalcanti. Para quem não conhece, procura ele aí. Ele tem o podcast dele, tem no YouTube. Os comentários fantásticos, aprendo demais com ele. Só que nesse ponto eu tenho uma opinião divergente dele. Já escutei também o Nico Rosberg. Só abrir aqui. Então, já escutei também o Nico Rosberg, que não preciso falar nada, né? O cara já esteve lá correndo e está lá agora no paddock, então o conhecimento dele não se compara. E entre outros, já escutei Flávio Gomes, já escutei a opinião aí praticamente de todo mundo a respeito, principalmente da qualificação. E eu tenho uma opinião divergente. Eu gostei dessa qualificação, eu achei muito legal o que aconteceu. Eu acho que faz parte da corrida. Então eu já vou começar falando do Qualify. Eu acho que faz parte a questão do tempo, faz parte do jogo de equipe trabalhar com vácuo. Aliás, eu acho muito nostálgico essa situação onde o vácuo faz diferença, né? Isso lembra muito aquela Fórmula 1 antiga que a gente assistia lá na época do Senna mesmo. O que acontecia é que o vácuo era um grande diferencial, era uma briga para pegar o vácuo realmente fazia diferença. Hoje o vácuo cria turbulência, e a turbulência desestabiliza o carro, então os pilotos, eles não conseguem andar no vácuo, né? O vácuo deixou de ser uma vantagem e virou uma desvantagem. Agora no GP de Monza, em função das grandes retas, o vácuo torna-se novamente aí uma grande vantagem, um diferencial. Calcula-se aí que ele pode acrescentar uma diferença de 3 décimos a meio segundo de diferença numa volta, que você consiga pegar bons vácuos. Então, o que aconteceu no Qualify? Ficou todo mundo naquela briga por vácuo, para pegar o vácuo, para abrir uma volta, para conseguir fazer uma volta aproveitando um bom vácuo. E isso foi no Q1, no Q2, aí chegou no Q3, todo mundo fez a primeira saída. Parece que a Ferrari tinha um acordo, um acordo ali para fazer um trabalho de equipe entre Vettel e Leclerc. E o acordo era o seguinte: o Vettel puxaria o vácuo, daria vácuo para o Leclerc na primeira saída, e na segunda saída seria o contrário, o Leclerc daria vácuo para o Vettel. Seria um trabalho de equipe, o que eu acho super legal. Não sei se por ser um apreciador do ciclismo. O ciclismo, para quem não sabe, o vácuo e o trabalho de equipe é extremamente importante. Você não consegue ganhar uma corrida, principalmente as grandes voltas, sem que tenha alguém disposto a se sacrificar ali no vácuo, ficar de cara para o vento, recebendo aquela resistência do ar, em prol daqueles da equipe que estão já predestinados a ganhar a corrida. Então, o que aconteceu? O Vettel cumpriu a parte dele, deu o vácuo para a primeira, mas aí chegou na segunda saída, todo mundo saiu junto e ninguém queria sair ali para o vácuo, ninguém queria sair de cara para o vento, todo mundo queria pegar o vácuo, ficou todo mundo ali atrás, aquela
confusão. O Hülkenberg, né, se eu não me engano, até passou na chicane ali, eu acho que já não podia. Ali, eu acho que ele já exagerou, sair na chicane ali de propósito ali, aquilo lá, eu acho que talvez aquilo lá seria passível de punição. Se o cara quisesse andar devagarzinho na pista, ia falar o quê? Não existe velocidade mínima, né? Acho que não existe nada no regulamento que fale sobre velocidade mínima. Então, agora, cortar ali a chicane e ter vantagem sobre isso ali, ele cortou tentando ter vantagem, né? No caso não era uma vantagem de ganhar tempo, mas a vantagem de perder tempo. Então eu achei um pouco estranho essa questão aí dele passar ali na chicane, mas o resto ficou tudo ali naquele bolo. Conclusão é que acabou o tempo e eles não conseguiram abrir a volta, né? E aí saiu todo mundo bravo, o Vettel saiu bravo. O Vettel, na minha opinião, saiu bravo com razão, porque se o acordo era que o Leclerc desse vácuo para ele, o Leclerc deu uma de miguezão e não, sem querer criticar, porque tô apaixonado pelo Leclerc, no bom sentido, lógico, tô apaixonado pelo garoto, mas ele deu uma de migué e fez coisa que campeão faz. Ninguém é campeão sendo bonzinho, ninguém é campeão dando passagem para outro, sendo o bonzinho, não. E não vem me dizer que o Senna era bonzinho, porque também não era, não, né? Normalmente quem vem falar que o Senna era bonzinho é aquele fã do Senna que não sabe nem qual era o carro que ele estava sentado quando ele morreu. Então, solzão aqui pegando na cara agora. E aí ficou tudo nessa. O Hamilton deu umas declarações de que roubaram o espetáculo, que não sei o que. Mas o que a Mercedes poderia ter feito? Eu não sei se tinha um acordo como o da Ferrari, o que ficou claro na Ferrari, e daqui a pouco eu vou falar por que ficou claro esse acordo na Ferrari, de um dar vácuo para o outro. Eu não sei se na Mercedes não tinha isso. Se não tinha, a estratégia da Mercedes falhou, porque ali naquele ponto a Mercedes já deveria ter percebido, estava todo mundo já percebendo, na verdade. Isso que eu achei a emoção da corrida, do Qualify, foi essa. Ver que estava todo mundo enrolando e o tempo não estava dando. Ali já na metade para frente da pista, estava todo mundo olhando o cronômetro e pensando, caramba, não vai dar tempo, esses caras não vão abrir a volta. Então, essa foi a emoção, foi uma emoção diferente daquela emoção dos caras fazerem a volta rápida. Então, eu achei legal, eu achei que fez parte da estratégia. O que me decepcionou, ali no meio da pista, da volta pra frente, o Toto Wolff não chegar pro Bottas e falar, Bottas, pula pra frente e faz vácuo pro Hamilton. Vamos jogar as duas Mercedes ali pra frente e tentar arrancar essa pole aí do Vettel. E eles não fizeram isso, eles ficaram o tempo inteiro os dois ali atrás, naquele miolão. Só no final ali, praticamente naquela última reta antes da parabólica, é que eles parece que acordaram e queriam passar todo mundo. Mas aí já estava aquele bolo de todo mundo ali se ajeitando e deixaram e perderam. Então eu achei muito legal. Eu espero que não mudem o regulamento, porque estão se falando aí de mudar o regulamento. Já pensou que chato que seria se cada carro entrasse sozinho? Chegou até a se cogitar isso. Seria mais justo em termos esportivos? Talvez seria, né? Cada carro entraria sozinho, mas daí, imagina, um vai entrar, a pista vai estar melhor, a outra vai estar pior. Eu não sei, pra mim não deveria mexer. Pra mim assim tá muito legal. Eu tô ansioso para assistir o Qualify do ano que vem, né? O Qualify do ano que vem vai ser curioso, porque o pessoal vai colocar isso mais na ponta do lápis ali na questão estratégica. Então eu gostei desse Qualify. Eu ouvi a opinião ali do Lito Cavalcante. O Lito falou que chamou aquilo de pastelão. Quem mais? O Nico Rosberg também. Todo mundo, na verdade, criticou bastante esse modelo. Eu gostei. Pra mim, eu acho que nesse caso eu fui... Tudo bem, eu sou voto vencido. Eu acho que eu fui o único que gostei.
Eu acho que acrescenta uma pitada a mais, acrescenta uma variável a mais ali no Qualify. Então eu gostei, achei legal o que aconteceu. Mas quem sou eu para dar minha opinião? Não sou ninguém, mas tudo bem. E agora, só para aproveitando o vídeo, comentando aqui sobre a corrida. Que corrida, hein? Que corrida! Nossa, esse Leclerc, ele tá realmente conquistando todo mundo. O que mais me impressiona nele, eu vou falar o que me impressiona no Leclerc. Primeiro ponto que me impressionou muito, para quem já correu de kart, já correu de qualquer coisa, de carrinho de rolemã, seja lá do que for, ou de videogame, sabe como é difícil você pilotar olhando para frente e olhando para o retrovisor ao mesmo tempo, com um olho para cada, né, praticamente. Sabe como é difícil, né? Quem já correu de kart, principalmente corrida real, sabe ali que é muito tenso. Você tem que ficar mudando o teu ponto de freada a cada volta para que aquela pessoa que está atrás de você não aprenda os teus pontos de freada. Você tem que mudar a tua trajetória. Você não consegue fazer mais a tua trajetória ideal o tempo inteiro. Você tem que pilotar de uma forma defensiva. Então é muito difícil, é muito tenso. O processamento da CPU ali fica a 100% o tempo inteiro, né? Se numa corrida normal, o processamento da CPU fica a 90%, quando você tem alguém ali no teu cangote te pressionando para passar, fica a 100%. E o cara fez isso a corrida inteira, né? Praticamente a corrida inteira. Então mostrou muita capacidade de concentração. O erro dele foi consertado, diferente até no canal lá do Nico Rosberg, ele falou: achei fantástica aquela saída que ele fez quando ele perdeu a freada da chicane. Ele não fez como todo mundo que fez ali o zigue-zague ali, que perderia o tempo, perderia a posição. Ele passou por cima ali dos cavaletes ali, das minhocas ali, como é que chama aquilo? Os bumps. Ele passou por cima dos bumps e com isso não levou vantagem, mas também não perdeu a posição. Então o Nico Rosberg falou: não, eu lá em 2000 e não sei quando, eu não fiz isso, né? Eu perdi a posição, eu estava na frente, também perdi a freada e fiz o zigue-zague ali e perdi a posição. E o Hamilton mais pra frente fez a mesma coisa também, fez o zigue-zague ali também e perdeu a posição para o Bottas. Então até no erro ele foi genial. Aquela batida roda com roda ali, a hora que o Hamilton colocou por fora, eu acho que ele foi genial também. Não sei se de forma consciente ou de forma inconsciente, mas ele foi contra o regulamento, ao mesmo tempo ele foi a favor do regulamento. Por quê? Vou explicar aqui meu ponto de vista também, levando em conta, né, que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então estou falando a partir do meu. Quem discordar, fica à vontade, coloca aqui nos comentários quem discordar disso. O Hamilton colocou ali do lado, era obrigação, já estava praticamente o carro inteiro do lado ali do Leclerc, era obrigação do Leclerc deixar espaço para um carro. Essa era a obrigação, né? Então o Hamilton já tinha se posicionado, o Leclerc deveria deixar ali o espaço para um carro. E ficou muito claro que naquela movimentação que ele fez ali para a direita, ele não deixou esse espaço, espremeu o Hamilton, jogou o Hamilton ali para fora da pista. Então nesse ponto o Leclerc foi contra o regulamento. Por outro lado, o Leclerc já estava sabendo, não sei se de forma consciente ou inconsciente, de novo, gostaria muito de fazer essa pergunta para ele. Aliás, os repórteres fazem umas perguntas tão bobas, né? Depois, tem tanta pergunta legal para fazer, faz essas pergunta idiota, mas tudo bem. Será que o Leclerc sabia ou lembrava de que a nova política da FIA, né, da organização, é deixar que as brigas aconteçam um pouco mais e não ser tão caxias como vinha sendo antigamente? E então essa nova política, inclusive agora com uma bandeira preto e branca, que seria um cartão amarelo, uma advertência, olha, dessa vez passa. Ou seja, seria um alvará para você brigar uma vez
tomar uma advertência e daí você na segunda você toma cuidado. Será que ele tinha essa consciência? Falou, olha, eu tenho esse crédito, eu posso dar um chega pra lá que eu só vou tomar. Será que ele tinha essa consciência? Então isso é uma pergunta que eu faria se eu fosse um repórter, mas com certeza ele iria responder uma coisa aleatória. Ele não ia falar, eu tinha certeza que eu teria aquela chance de fazer isso pela segunda vez, ou de não fazer isso pela segunda vez, né? Não sei. Mas de qualquer forma foi genial. Ele jogou ali com o regulamento, sabia dessa questão aí da bandeira preta e branca, se beneficiou. O que eu acho fantástico, aliás, o que eu acho fantástico nessa Fórmula 1 é que ela tá mais maleável do que antigamente. Parece que eles estão mais voltados, essa nova administração da Fórmula 1 está mais voltada ao espetáculo, né? É uma empresa agora de show business, então eles não estão tão preocupados em ser tradicionais e estão mudando o regulamento conforme a necessidade. E nós temos visto aí essas últimas 6 corridas espetaculares aí, essa temporada europeia, essa parte europeia aí foi realmente muito legal. Todas as corridas foram de tirar o fôlego. Então foi isso, o Leclerc foi genial. Depois a decisão, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ali, talvez para o Leclerc ou talvez para a equipe da Ferrari, seria com relação à escolha do pneu duro, que ao final da corrida é muito óbvio, é muito fácil a gente dizer que foi uma decisão acertada, né? Mas ali naquele momento onde ele colocou o pneu duro, eu confesso que eu fiquei com dúvida. Eu falei, caramba, eles vão entregar a primeira posição pro Hamilton? Que a Ferrari, em função dos equívocos da Ferrari, que a Ferrari já cometeu esse ano, eu confesso que eu tô um pouco cabreiro aí com as decisões da Ferrari. E aí eu torcendo pro Leclerc, e vem a Ferrari e me coloca o pneu duro. Eu já sabia que a Ferrari tinha testado esse pneu duro bastante na sexta-feira, coisa que eu não tinha entendido também. Eu falei, poxa, para que os caras estão botando para rodar o pneu duro, né? Sendo que o pneu duro nem é recomendação do próprio fabricante de pneu. E acho que nesse ponto o Vettel já estava com o pneu duro também, né? Então o Vettel já estava rodando com o pneu duro. Bom, a pergunta que eu queria fazer para a Ferrari: a decisão por colocar o pneu duro foi uma decisão defensiva ou ofensiva? Deixa eu explicar. Será que a Ferrari tomou essa decisão porque ela sabia que o carro dela não ia aguentar um pneu macio até o final e como consequência iria perder a primeira posição, porque teria que fazer mais uma parada? Será que a Ferrari sabia disso e falou, caramba, nós não temos mais opção, não vamos conseguir rodar com macio até o final dessa corrida, não vamos conseguir levar até o final, porque nós vimos que no final o Hamilton ficou sem pneu no final, a Mercedes, que consome menos pneu, já estava com problema de pneu no final, já não estava a mesma coisa, então a Ferrari estaria pior. Então a Ferrari, numa posição defensiva, para não ter que fazer mais uma parada, falou, vamos arriscar e colocar aqui o pneu duro. Ou será que a Ferrari sabia de que o pneu duro, a performance do pneu duro, as voltas do pneu duro não seriam tão ruins, e falou, vamos pôr o pneu duro, provavelmente o Hamilton vai passar, mas depois no final da corrida a gente pega ele. Será? Eu acho que a Ferrari acreditava que o Hamilton passaria e de que o Leclerc pegaria ele no final. Falou, cara, vamos sacrificar aqui essa parte intermediária da corrida, mas ali no final o Hamilton vai estar sem pneu. E então não sei qual que era a ideia. O que é o fato é que funcionou de uma forma genial. O Leclerc conseguiu segurar o Hamilton, porque ele sabe que se o Hamilton passasse, ou ali naquele ponto ali da freada que eles bateram roda com roda,
Se o Hamilton passasse ali, a corrida era perdida, porque aí o Hamilton ia conseguir poupar pneu, ia levar esse pneu até o final, ia ser interessante, porque daí o Bottas ia chegar ali atrás também. Agora que eu vi que a câmera tinha parado, comecei de novo. Então, o Leclerc não vendeu a primeira posição para o Hamilton. Ele sabia que se o Hamilton passasse ali, a corrida seria do Hamilton. Então foi fantástico, a briga fantástica. Outro ponto, comentei que a questão do Leclerc conseguir pilotar ali com o cara no cangote a corrida inteira, cometendo pouquíssimos erros, já mostrou que ele é um cara diferenciado. Outra coisa que mostrou que ele era diferenciado, que me deixou com o coração na boca, era quando filmava por trás ele ali fazendo a parabólica. A sensação que eu tinha é que ele estava errando toda a volta. A sensação que eu tinha é que ele estava saindo ali quase com as quatro rodas, quase levando uma punição, porque se saísse com as quatro rodas ali pela linha de saída da parabólica, ele seria punido. E toda a volta ele estava fazendo isso, volta após volta, volta após volta. Eu falei, cara, esse cara tá errando toda a volta. Só que quando eu percebi que isso aí era volta após volta, eu falei, caramba, esse cara aprendeu a fazer essa parabólica de uma forma diferenciada. Eu adoraria ter acesso à telemetria para analisar como ele estava fazendo aquela parabólica e o quão diferente dos outros pilotos ele estava fazendo aquela parabólica. Será que ele estava entrando mais lento e saindo mais rápido, deixando esparramar ali praticamente, saindo fora da pista, saindo dentro do limite permitido? Será que ele estava fazendo isso de propósito e como que ele estava fazendo, né? Eu achei legal na narração ali, eu não lembro quem foi que comentou, falou, pô, ele pegou o jeito dessa curva, né? Ele pegou o jeito da parabólica. Então, além de ter um canhão de motor, né, o conjunto de potência completo, não só o motor, ele pegou a manha. Então ele saía já mais lançado ali na reta dos boxes, impossibilitando qualquer ataque da Mercedes. Podia estar com asa aberta, o que for, não foi viável. Não tinha como eles conseguirem passar na reta. Foi bem impressionante isso, como o Leclerc conseguia fazer toda volta após volta, aquela parabólica no limite. E aí, falando, para quem já jogou no videogame ou joga no videogame, sabe que aquela parabólica é difícil. Você depende muito de fazer o traçado perfeito para conseguir tempo, né? Então, é legal do videogame é isso, né? A gente começa a ter umas experiências com a pista que chega, vai próximo ali do que o piloto tem, da dificuldade que o piloto tem. Então, por falar da parabólica, eu esqueci de comentar, né? O Vettel reclamou muito ali do Qualify, mas eu acho que ele saiu no lucro, porque na minha opinião ele botou as quatro rodas para fora ali da parabólica. Vieram falar que os comissários tiveram acesso aí a uma imagem de drone, que foi possível ver, que foi visto de cima. Pode ser que sim, pode ser que pela câmera que a gente viu ali, a câmera da transmissão, foi claro que o pneu já tinha saído de cima da faixa, mas talvez tenha sido aquela parte da curva ali do pneu, e se você olhasse a projeção do pneu ainda estava em cima. Pode ser, também não sei. Então o Vettel já saiu no lucro ali de não ter a volta rápida, a melhor volta dele ter sido anulada. Bom, já então, acho que do Leclerc, o que mais que faltou falar do Leclerc? Bom, fantástico, super legal. Ah, queria terminar, falar mais uma coisa do Leclerc. Uma coisa que eu ouvi no canal do Nico Rosberg, talvez, eu não sei se outras pessoas perceberam, talvez o Nico Rosberg, por ter o italiano fluente, percebeu isso, que assim que o Leclerc ganhou, o Mattia Binotto, chefão da Ferrari, falou, hoje você está desculpado. Vem cá, por que ele falou isso? Que história é essa de hoje ele está desculpado? Então ali, me parece que isso valida aquela história de que a briga na Ferrari estava grande e que o Leclerc tomou um puxão de orelha por não ter dado o vácuo pro Vettel, não ter feito o trabalho de equipe. Então isso dá uma confirmada aí nessa história, que não sei o quanto que era o clima, mas isso também vem mostrar mais uma coisa aqui, mais uma característica do Leclerc. Então, além daquela
Eu já falei duas, né, que me chamaram muita atenção, de conseguir fazer a corrida inteira com o cara no cangote sem errar. A segunda, cara, de fazer aquela parabólica sempre ali no limite e sem errar também, volta após volta, e sair lançado em toda vez. E tem uma terceira, que é a questão psicológica. Cara, esse cara, eu lembro de uma reportagem que o Alonso fez assim que ele ganhou Monza. Perguntaram para ele aquelas perguntas lá, como você está se sentindo e tal. E ele falou que a pressão, ele está se sentindo aliviado, porque a pressão de correr em Monza numa Ferrari não existe nada igual. A pressão ali era um caldeirão. Então isso era um bicampeão mundial falando, um cara já com experiência, um cara já rodado, com quilometragem de Fórmula 1, falando da pressão que não existia pressão igual, parecia uma panela de pressão, né? O que correr numa Ferrari em Monza, ali é um caldeirão. Então o Alonso comentou isso quando na última vez que a Ferrari ganhou em Monza. E dessa vez, nesse ano, nesse final de semana, essa pressão estava em cima do Leclerc. O Leclerc, tem gente que vai dizer, o Leclerc não tinha pressão porque ele é novato, ele é segundo piloto, né? Ou era, né? Não sei. Então ele não tinha toda essa pressão. Cara, eu acho que tinha, porque ele ali, na pole, ele já chegou na pole de uma forma desrespeitando talvez um combinado da equipe, uma estratégia da equipe. Então, a hora que ele sentou ali naquela largada, ele já tinha ganho também uma última corrida, ou seja, isso já impõe pressão para a segunda. Então ele estava na pole, a equipe estava, pelo menos metade ali da equipe, a metade do Vettel ali, já estava meio de cara virada com ele. Quer queira, quer não, ele ainda está processando o luto da perda do amigo. Quer dizer, e aquela torcida em cima dele. Cara, que pressão que esse moleque suporta. É inacreditável, né? Inacreditável o psicológico desse cara. Então, esse é outro ponto que eu queria comentar dele. Ele tinha ali uma pressão ali do tamanho do mundo nas costas dele, e parece que ele levou isso numa boa. Parece não, ele levou numa boa, né? A gente não sabe ali dentro da cabeça dele o que aconteceu. Isso já vem de outras épocas, né? Dizem que a dor nos forja, né? Então ele perdeu o pai, já perdeu o mentor dele, amigo, que era o Júlio Bianchi, né? Então é um menino que já é forjado, né? Ele tem aquela carinha de bobinho, de trouxinha, mas, cara, o moleque é uma fortaleza. Bom, chega de falar de Leclerc. Vettel. Cara, eu sou apaixonado pelo Vettel, gosto, acho ele um cara super legal. Já vibrei muito com o Vettel e estou muito chateado com a situação que está vivendo o Vettel. É bem triste ali. Eu não queria estar na pele dele, se bem que lógico que eu queria, né? Estar numa corrida ganhando o salário que ele queria, lógico que eu queria estar na pele dele. Mas ali, eu fico imaginando a situação dele ali no box, porque estavam tendo dois extremos, né? Dois opostos. Uma festa gigantesca em função da vitória da Ferrari depois de não sei quantos anos, aquela coisa italiana de comemorar, né? O italiano, o cara já é comemorativo numa situação normal. Imagina uma vitória desse, devia estar uma festa lá na Ferrari. E a gente viu ali 200 mil ingressos vendidos, aquela torcida gigantesca, tifose, não sei o que, coisa linda. Por outro lado, o que estava passando o Vettel nesse momento da comemoração, né? Eu acho que essa foi a pior corrida do Vettel, da carreira do Vettel. Não me lembro de uma que tenha sido tão catastrófica como essa, né? E já vindo também de uma sequência de corridas ruins, ou de performances ruins, talvez não como essa, mas ruins também. Então, uma coisa que tem se falado é que ele não se adapta a carro traseiro, né? Carro que sai de traseira. Isso
Deixa eu abrir aqui. Isso pode ser que faça algum sentido. E esse é um carro traseiro, esse é um carro que sai muito de traseira, um carro com pouca pressão aerodinâmica, né, pouco downforce. E isso pode realmente estar prejudicando ele, mas talvez o psicológico ali também esteja sendo abalado, né? Só manobrar aqui. Aqui, se eu não paro colado aqui no muro, o carro que vem do lado ele pode bater a porta ali. Então, situação do Vettel complicadíssima. Não sei os termos do contrato dele, mas sem dúvida nenhuma a Ferrari está pensando em uma substituição. Isso vai ser uma coisa que vai ser vai ter que acontecer uma hora ou outra. Me parece que não rende mais. É chato. Eu fico bem chateado mesmo. Eu gosto muito do Vettel. Mas o que ele está vivendo agora não é fácil. Ele está tomando pau atrás de pau do Leclerc. O Leclerc está mais rápido. Então, vamos ver aí o que vai ser do Vettel. O erro dele, eu acredito, eu não julgo ele, inclusive pelo erro de ter voltado à pista. Aquela situação era complicada. O erro dele ter saído ali de traseira foi um erro de ter rodado, né? Aquele erro sim foi o erro de pilotagem, um erro de piloto. Ele rodou sozinho. A questão de voltar à pista, que também estão julgando muito ele por ter sido imprudente, eu tenho umas dúvidas com relação à culpa dele. Não que ele estava errado, tá? Isso não tem dúvida nenhuma. Ele não poderia ter voltado à pista daquele jeito, mas vamos analisar um pouco as opções dele. Primeiro nós temos que lembrar que ele estava sentado num carro de Fórmula 1 que tem aquela proteção que termina aqui nessa altura. Então ele não tem essa visibilidade aqui lateral, né? A visibilidade aqui lateral é bem reduzida. Então, da forma como o carro ali parou, ele não tinha a possibilidade de ter uma plena visão do que estava acontecendo, né? Então é muito fácil a gente que está ali na TV. Vocês estão percebendo que eu gosto dele, né? Estou tentando defender ele. Mas é um fato, né? A visibilidade ali, com aquele negócio ali na lateral, aquela lateral terminando aqui em cima, aquilo lá impossibilita que o cara faça isso aqui e olhe para o lado, como a gente faz num carro normal. Não dá para fazer, né? Não dá, esse é o fato, não dá. E ali rodou, ficou naquela posição. O que ele poderia fazer? Ficar esperando o box, e aí? Me avisa a hora que eu vou sair. Mas o box estava tendo a imagem ali naquele momento? Não estava tendo? Lembrando, não sei também, né? Não sei o que o box falou. O box falou, meu, vai. E só que teve um delay e a hora que ele saiu já era tarde. O que ele poderia ter feito? Ter ficado parado ali. Vou esperar o pelotão inteiro. Essa seria a forma mais segura, a forma mais ortodoxa. Vamos falar assim? Não sei se eu estou utilizando a palavra correta. Seria a forma mais correta de você voltar à pista. Vou ficar aqui paradinho, né? Eu estou do lado de dentro, deixo o pessoal passar aqui por fora, passo o pelotão inteiro. E aí depois, a hora que o box me falar aqui no rádio, eu volto. Essa seria a forma mais ortodoxa, mas não seria uma forma de um campeão voltar. O campeão, cara, na hora que você está ali na corrida, meu amigo, você vou voltar, box dá, não sei, não dá. Ele talvez tenha olhado ali, não tenha visto ninguém, ele não ia voltar vendo o cara, então ele não viu, né? Foi imprudente, né? A chance de ter uma colisão ali em T, não preciso nem falar nada, né? Lembrando aí de Spa, o acidente fatal, corria o risco, né? O Russell veio, coitado, né? Poxa, o cara tava tendo uma corrida boa e ainda conseguiu desviar, ainda pegar uma pontinha ali, mas rodou também e depois cometeu o mesmo erro. Por quê? Porque ele também não conseguia enxergar também, né? Então, essa é uma complicação aí desse carro moderno com aquela proteção do Hans aqui em cima, né? Isso é uma coisa que tem que se pensar, o que vai ser feito, né? Se o piloto não vai conseguir ver, tem como alguém
já está preparado ali no rádio para orientar o piloto para essa volta da pista, né? Então foram dois erros seguidos, ali iguais, talvez pelo mesmo motivo de falta de visibilidade. Não sei, acho que isso é uma coisa que tem que se avaliar melhor o procedimento para a volta da pista, porque é muito fácil falar para o piloto, não, piloto, você não pode voltar numa situação de risco, mas se não se dá visibilidade para o piloto, para ele poder analisar se a situação é de risco ou não, fica um pouco difícil, né? Então é isso. Bom, cheguei aqui, já vou trabalhar. Eu só queria comentar então a respeito o Hamilton fez o que tinha que ter feito. Achei ele um pouco ácido ali, falei, aprendi como é que lida aqui aprendi como é que lida aqui com o Leclerc e tal. Quer dizer, o que acontece? Ele aprendeu que o Leclerc, na verdade, é um cara que tá para brigar, né? Ele tem cara de bonzinho, tem cara de menino, mas o cara é batalhador ali. Ele tá ali realmente para brigar, né? Não tá para brincadeira. Então, é bom que o Hamilton aprenda isso já. Então, se tem uma coisa muito boa que aconteceu aí pro lado do Leclerc, foi isso. O Hamilton agora sabe com quem que ele tá brigando. E ele sabe que essa nova geração que tá vindo aí, talvez ressaltar Leclerc e Verstappen, vão dar dor de cabeça aí nesses próximos anos aí de final de carreira do Hamilton. Vai ter bastante briga aí com esses dois moleques aí, né? Então o Hamilton que foi dor de cabeça ali quando ele entrou, agora ele tá chegando aí a nova geração que vai ser dor de cabeça e vai ser muito legal. Queria ressaltar aqui para terminar esse vídeo uma dúvida. O que aconteceu com a Renault? Que carro era esse? Ok, é uma pista atípica, onde o conjunto de potência faz muita diferença, mas independente disso, hein? Que performance legal da Renault, principalmente com o Ricciardo. Ricciardo é um cara que também, acho que todo mundo gosta do Ricciardo, né? É um cara, gente boa, um cara assim que você fala assim, poxa, esse cara eu queria que fosse meu amigo, né? Eu queria ser amigo desse cara. O cara deve ser divertido o tempo inteiro. Então, que performance legal, né? O que será que foi? Será que foi alguma coisa além só do conjunto de potência? O motor tá bom? Vamos ver daqui para frente. Aliás, vamos ver daqui para frente também o que vai acontecer com a Ferrari. Vai voltar então uma sequência agora de pistas, na verdade até o final, né? De pistas que dão uma certa vantagem ao modelo de carro com mais downforce. Entenda-se Mercedes, então vai ser uma Mercedes muito mais competitiva e talvez o carro vai voltar a ser o carro a ser batido, né? Ao contrário de Spa e de que vinham me cumprimentar e desistiram agora. Então, ao contrário de Spa e de Monza, aonde a Ferrari era o carro a ser batido, agora daqui para frente vai ser a Mercedes a ser o carro a ser batido. O motor, não vão ter retas tão compridas para fazer tanta diferença do motor. Tô curioso, porque a Ferrari também não é boba, ela deve estar preparando ali uma nova asa, alguma coisa ali, para essas pistas que precisam de mais downforce. Então, vamos ver, torcer para que as emoções aí das últimas 6 corridas se repitam até o final dessa temporada, que está muito legal. Apesar do título já tá encaminhado, né? Esse título hoje já tá no colo já do Hamilton. Putz, agora ficou boa a luz aqui, né? Ligou a tela, né? Então, só um parênteses aqui, né? Uma pena é que não tivemos o Verstappen aí nessa briga nessa corrida. Era um carro também que era para ter vindo bem competitivo, então foi uma pena aí as Red Bull não ter ficado para briga, ter ficado um pouco de coadjuvante. Aliás, o Verstappen, na minha opinião, ele errou, né? Então, na minha opinião, o Verstappen na largada ali, aquela freada e saída, ele errou a freada, ele subestimou a freada ali do pessoal que vinha na frente. Então ali ele já começou a comprometer a corrida dele ali, que ia ser uma corrida de recuperação.
E o cara que não é muito forte mentalmente, é difícil fazer uma corrida de recuperação. Sabendo que você tem um carro melhor e você fica ansioso e quer passar todo mundo. Então ele queria passar 3 ou 4 ali na primeira volta, não sei. Na minha opinião, ele errou ali. Mostrou muito claro ali aquela personalidade dele de ser um cara que erra às vezes por excesso de agressividade. Ele é muito agressivo. O que é muito legal para o espetáculo, né? Vamos ser sinceros, para o espetáculo isso é muito legal ter um cara assim, com esse nível de agressividade que o Verstappen tem. Só outro parênteses, vocês estão vendo que eu estou fazendo sem pauta, né? Por isso que eu vou e volto. Queria fazer um comentário. Eu estava esperando, como já estava definido ali a questão da troca do motor do Verstappen, ele já ia largar em último, eu estava esperando que a Red Bull fizesse uma estratégia de equipe aonde o Verstappen sairia no Qualify para dar vácuo para o Albon fazer uma pole e aparecer uma pole ali do nada. Eu estava pensando ali que sairia ali uma surpresa nesse tipo de trabalho de equipe, mas ficou meio estranho ali, o Vettel saía, o Verstappen saía, não saía, tal, no final não aconteceu, mas eu estava torcendo bastante para que acontecesse isso, para embolar ali o meio de campo ali na frente e nós termos o Albon lá na frente brigando ali na largada, na ponta ali na qualificação, mas infelizmente não aconteceu. Ia ser legal ver o menino